Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Me trouxeram para a sessão certa dessa conferência. Já chegaram numa atmosfera pentecostal como essa. Eu tenho certeza que Deus tem algo para fazer. Deus tem algo para romper nesse lugar. E eu creio que cada momento dessa conferência vai trazer para a sua vida, mulher, um romper, um destravar. E eu creio que em nome de Jesus, você não veio para um final de semana qualquer. Você veio para um final de semana de aceleração do céu sobre a sua vida. Um final de semana de destravar para o seu destino. E eu creio que em nome de Jesus, você não sairá desse lugar da maneira que você entrou. Antes de você sentar, eu quero só me apresentar. A pastora Gabi liberou para eu já entrar aqui me sentindo em casa. Porém, é a primeira vez que eu tenho o privilégio de estar ministrando aqui em Florianópolis. Já estive na Guete lá de Chapecó e de Curitiba, mas até que enfim eu cheguei aqui em Florianópolis. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Samuel Wagner. Hoje sirvo como pastor há quase 3 anos, ali na Lagoinha Alphaville, junto com a minha esposa, a pastora Thaíse, que infelizmente ela não pôde estar aqui, porque está pregando no Rio de Janeiro, em uma outra conferência de mulheres. E eu orei certo, irmão. Eu orei por uma mulher de ministério, e aí eu tenho que aceitar o resultado das minhas orações, que vez por outra faz com que a nossa agenda não case em alguns compromissos. Mas eu louvo a Deus, porque eu sei que Deus trouxe você aqui nesse lugar essa noite, amém? Mas antes eu queria que você que está aí fechasse os seus olhos. Eu vou pedir para o teclado vir comigo. Eu tinha até liberado, mas eu desisti, voltei. E eu queria que você, rapidamente, antes de você sentar, fizesse uma oração comigo. Por quê? Porque eu creio que cada pregador, que cada profeta de Deus, que cada pessoa que Deus trouxe aqui tem carregado algo e vai liberar algo. Eu creio que Deus vai visitar todas as áreas da sua vida nesse final de semana. E talvez você fale: mas pastor, um final de semana é muito pouco para a minha vida viver uma virada, para alguma área da minha vida despertar. E deixa eu te dizer, meu irmão, a Bíblia diz que Jesus vai levar o seu povo num abrir e fechar de olhos. E um abrir e fechar de olhos, para você que nunca teve a curiosidade de calcular, eu tive. E eu pesquisei e descobri que um abrir e fechar de olhos dura 7 milésimos de segundo. O Deus que arrebata milhões em 7 milésimos de segundo, o que é que Ele não pode fazer em um final de semana na sua vida? Porque, diferente do que algumas aqui pensam, a obra de Deus na sua vida, ela é muito mais interna do que externa. Tem pessoas que esperam o cenário mudar para que a sua vida mude. E hoje eu vim como profeta de Deus te lembrar que não é o cenário que vai mudar. Primeiro quem vai mudar é você. Primeiro quem vai se posicionar é você. E uma vez você posicionada para viver o seu destino, o cenário vai ter que ceder. O impossível vai ter que ceder. O sobrenatural vai ter que ceder. E enquanto eu orava por essa conferência, enquanto eu orava por esse tempo que nós teríamos juntos, afinal, eu não sou pregador de ChatGPT, que fica procurando mensagem atrás de inteligência artificial. Eu ainda consulto o Espírito Santo. Eu ainda sou pregador à moda antiga. E eu falei: Senhor, o que é que o Senhor tem para essas mulheres através da minha vida? E enquanto eu orava por essa conferência, o Senhor me deu uma visão de muitas incubadoras com muitos bebês. E o Senhor falava: filho, eu preciso que você eu preciso que você declare uma ativação profética sobre essas mulheres, uma ativação ministerial. Ei, você que pensava que Deus ia usar um profeta para falar com você, deixa eu te contar uma novidade: é você quem vai se tornar profeta, é você quem vai ouvir de Deus, é você quem vai acessar um nível que você não tem acessado.
E é por isso que eu quero que você feche os seus olhos com a mão direita no seu coração. E eu quero que você ore comigo e diga: Espírito Santo, eu abro o meu coração essa tarde. Eu creio, Pai, que a tua palavra não volta vazia. Antes ela cumpre o propósito para qual foi designada. Eu sei que a tua palavra é uma semente boa, mas eu oro pela qualidade do terreno onde ela será plantada. Eu oro por cada coração, Pai. E eu creio, eu declaro em nome do teu filho Jesus, que cada mulher que está aqui adormecida será despertada. Cada mulher que tem vivido com a ajuda de muletas espirituais, Deus vai tirar essas muletas essa tarde. Eu declaro sobre você hoje que você não vai se perder, que você não vai mais atrasar. Hoje é dia do relógio de Deus e do seu relógio se encontrarem, e que em nome de Jesus haja um despertar, um destravar de destino e uma ativação de chamado e propósito para a vida de cada mulher que está aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E quem crê como eu creio diz amém, amém. Pode sentar aplaudindo ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. E queridas, eu sei que tem alguns homens penetras aqui, né, como eu, por exemplo, mas me perdoem aí que eu vou falar no gênero feminino em todo momento, porque eu estou aqui pregando para mulheres. Inclusive eu não posso deixar de agradecer a Deus pela vida da minha grande amiga Demétria, que está aqui, e que eu sei que vocês já amam tanto, essa grande profeta do Senhor. Porque profeta, meu irmão, não é quem revela CPF, porque nós não trabalhamos na Receita Federal. Profeta é quem libera destino e a palavra sobre a vida daquele que crê. E como eu honro e respeito a unção que a Demétria carrega, e glória a Deus que vocês tiveram o privilégio de conhecê-la. E eu estou vendo que ela está quase uma copastora aqui, né? Está vindo direto, e glória a Deus por isso. Mas queridos, ou melhor, queridas, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu quero de maneira muito prática e objetiva, para honrar o tempo que me é facultado, eu preciso trazer para você o seguinte entendimento: que todos nós que estamos aqui, certamente nós temos muitas dúvidas quanto a chamado, quanto a propósito. Eu sei que todo mundo celebrou agora, eu sei que todo mundo pulou, cantou, dançou, mas eu creio que tem muitas mulheres aqui que chegaram a mais uma conferência cheia de dúvidas, cheia de questionamentos, buscando descobrir em Deus e viver uma palavrinha chamada plenitude. Inclusive, enquanto eu via o trenzinho da alegria passando aqui na minha frente, eu olhava para as mulheres pulando e eu falava: meu Deus, eu acho que essa manifestação, essa atmosfera, ela em muito se parece com essa palavra chamada plenitude. E eu já quero aproveitar esse ambiente profético que nós estamos, até porque eu não sou mestre, eu sou profeta. Então eu não vim pregar, eu vim profetizar sobre a sua vida essa tarde. E eu quero profetizar sobre você, mulher, que chega de você viver baseada em dependências e carências, porque é chegado um tempo de plenitude sobre a sua vida. E entre tantas referências sobre a palavra plenitude, uma das que eu, Samuel, mais amo é que plenitude é desfrutar do conforto de não sentir falta de coisa alguma. E eu declaro que você vai desfrutar desse conforto e desse contentamento no Senhor. Mas Samuel, eu ainda não sou casada. Cadê as solteiras aqui? Diga: lembra-te de mim, Senhor. Meu Deus, é grave, tem bastante. Glória a Deus por isso. Mas deixa eu te dizer, Deus vai mandar o varão, Deus vai desencalhar as vasas,
Mas algo eu preciso te dizer: não é esse homem que vai te trazer alegria, não é esse homem que vai te trazer plenitude, não é esse homem quem vai te dar destino. Se você está assistindo muito filme da Disney e está romantizando muito a vida sentimental, a nível de achar que só casada é que a sua vida vai fluir, e que você precisa encontrar um homem que te ame a nível de morrer por você, eu estou aqui para te avisar: tem um homem que já morreu por você, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o seu grande amor, que nunca vai te decepcionar. E eu já dou essa dica, não está nem aqui na palavra não, mas eu vou dar essa dica de graça, 0800. Um dos motivos pelo qual algumas bênçãos demoram, inclusive o casamento, para a vida de muitas solteiras, é porque você coloca essa bênção, esse desejo e essa promessa em um lugar de idolatria no seu coração. Eu passei muitos anos para casar, me converti com 16, achando que ia casar cedo, mas o Senhor me lançou no ministério muito novo, e aí o tempo foi passando, e nada, e eu namorava uns namoros sem propósito, que começava namorando umas Barbie, depois virava as noivas do Chuck, e eu falava: meu Deus, parece assim que eu não vou casar. E para a glória de Deus, depois de muito processo, porque a gente, na nossa imaturidade, sempre tenta colocar o problema nos outros. Por isso, mulheres, parem de ficar se amaldiçoando, declarando todo dia que não tem mais homem que presta, que homem que presta. Quanto mais você fala que não tem, mais você declara essa verdade sobre a sua vida. E é por isso que hoje eu estou aqui para te ensinar e para te ativar, para que você seja profeta sobre o seu destino e parar de se amaldiçoar. Porque de tanto eu orar e falar: Deus, o que é que está acontecendo? Parece assim que essa área da minha vida não rompe. Eu como homem, viu? Eu já estava com 34 anos, igreja. E eu falei: eu acho que Jesus vai voltar. Realmente eu não vou casar. A trombeta já está na boca do anjo que vai tocar. E realmente Deus me separou para Ele. Eu já estava aceitando essa realidade. Até que um dia em oração, eu perguntando para Deus o porquê dessa área da minha vida não romper, Deus falou para mim uma frase que eu repito em muitas pregações, para ensinar sempre que eu prego sobre fé. Porque naquela madrugada Deus me disse: Samuel, eu ainda vou te dar o que você quer muito, mas antes eu preciso te ensinar a não querer tanto. Eu ainda vou fazer o que eu te prometi, mas eu preciso tirar essa bênção desse lugar de idolatria. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. O evangélico adora criticar o católico, dizendo que o católico adora imagem. Mas eu amo cutucar a gente evangélico e dizer que enquanto o católico às vezes ainda adora imagem, tem muito crente que adora pastor, que adora profeta, que adora a si mesmo. Porque ídolo não é só o que você carrega num colar, é o que você carrega no coração e disputa a atenção de Deus. Então muito cuidado, porque eu preciso hoje trazer para cada mulher a palavra de que você não é uma metade da laranja esperando outra te encontrar para a tua vida fluir. Eu repreendo essa palavra da sua vida. Todas as mulheres que estão aqui hoje já têm dentro de si a total capacidade de viver a plenitude do seu chamado em Deus, a plenitude do seu destino em Deus. Sabe, irmão, esse negócio de que tem muita mulher que fica enrolando para poder viver o seu propósito, dizendo: eu só vou buscar o meu propósito quando eu casar, eu só vou buscar o meu propósito quando Deus abrir uma porta de emprego, eu só vou buscar. Para isso hoje. Hoje você vai fazer a oração mais perigosa da sua vida, e você vai dizer: Senhor, chega de eu quebrar a cara buscando as minhas vontades, que seja feita a tua vontade. Essa é a oração mais perigosa que nós podemos fazer. Então, quando eu trago para você essa consciência, é para que você possa ter o entendimento essa tarde, de que você só precisa ser cheia do Espírito Santo para viver a plenitude do seu propósito. Sabe, minha irmã,
Eu quero declarar sobre a vida de cada mulher que está aqui hoje, que você não vai ser figurante da história de ninguém, você vai ser protagonista da história que Deus tem para você. Algo que muito me intriga quando eu comecei a pregar para mulheres, porque atualmente eu tenho pregado em muitas conferências de mulheres, e eu estou amando isso, glória a Deus. Eu estou amando pregar em conferência de mulheres, porque eu hoje, Samuel, com todo respeito, eu sei que eu não posso nem falar o que eu vou falar, não deveria falar, acho que não vou falar, mas eu vou falar. Eu estou com 38 anos de idade, e irmão, eu estou tão impaciente, diga misericórdia. Eu não estou conseguindo mais pregar para jovem e adolescente. Eu não estou conseguindo. E eu amo a juventude, eu amo os jovens, prego desde os 16, mas é como se eu tivesse transicionado. E aí hoje, o pessoal me convida para a conferência de jovens, eu me esforço para não ir. Aí às vezes eu não consigo não ir e eu vou. É maravilhoso, glória a Deus por isso, mas é um pouco desafiador. Mas eu amo pregar para mulher, porque mulher é cheia do fogo, porque mulher é atenta, porque mulher aumenta a expectativa daquilo que vai viver. E aí, nessas minhas andanças e nesses meus estudos espirituais, é claro que eu tenho me aprofundado ainda mais nas mulheres da Bíblia. E o que eu parei para meditar recentemente, que eu, como um pregador já há mais de 20 anos, nunca tinha me tocado de forma tão intencional, é que os 2 únicos livros de mulheres na Bíblia, dos 66 livros do cânon bíblico, só existem 2 que carregam o nome de mulheres. Vamos ver se vocês estão afiadas: Ruth e Esther. E sabe o que é interessante sobre esses 2 livros? E olha que coisa forte que eu vou falar para você agora. Tanto o livro de Esther quanto o livro de Ruth não era para ser o livro de Esther e o livro de Ruth, porque os 2 livros possuem uma semelhança histórica. Qual, Samuel? É que os 2 livros não começam falando das duas. O livro de Ruth começa falando sobre Noemi, porque Noemi que era a crente da história, mas a Bíblia diz que Noemi, fraca, junto com seu esposo Elimeleque, resolve fugir de Belém em um momento de crise. E por conta disso, a vida dela dá uma reviravolta, e no meio da confusão, morre marido, morre os filhos, as noras ficam viúvas também. E aí, no meio das 2 noras, uma decide se converter. Aí a mulher que era para ser apenas uma moabita agregada, assume o protagonismo do livro e se torna aquela que Deus usa para restaurar não apenas a sua própria história, mas até a história da sua própria sogra. Ruth se torna uma mulher tão incrível por conta do seu posicionamento, porque enquanto Orfa, a outra concunhada, de maneira muito legítima falou: minha sogra, eu vou com você. E a sogra Noemi falou: não, minha filha, não vá não, que eu não tenho como te dar outro filho. E aí, rapidinho convenceu ela. Ela deu um beijo e foi embora. Já Ruth não. Ruth se posicionou. E eu não sei, no mau testemunho de Noemi, qual foi o momento que Noemi evangelizou Ruth. O que eu sei é que Ruth se converteu. E ela vira para Noemi e declara uma palavra que muda o destino dela, quando ela diz: não insista para que eu te deixe, porque eu não te deixarei. A partir de hoje, onde tu fores, irei eu, onde pousares, pousarei eu. E aí ela declara algo que muda a vida dela, quando ela diz: o teu povo é o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Quando Ruth se posiciona, ela se torna a protagonista. Já o livro de Esther começa falando sobre Vasti, a outra rainha casada com Assuero. Esther era uma órfã improvável, morando de favor na casa de um tio. Ela era uma qualquer, que tinha tudo para dar errado. Quantas aqui tinham tudo para dar errado?
se olhasse, eu nem pedi para levantar a mão, mas vocês são tão humildes e levantaram, glória a Deus por isso. Quantas aqui tinham tudo para dar errado, mas a tua história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus, que Deus ainda está escrevendo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Vasti não se posiciona. Eu não sei o que foi que Assuero tinha feito com aquela mulher, que ela estava estressada, atribulada, de uma TPM violenta, que ela simplesmente desonra o marido aos olhos de todas e de todos, e diz: eu não vou descer. E no meio daquele decoro, no meio daquela humilhação, a Bíblia faz questão de mostrar o quanto o rei Assuero, que era um rei poderoso, que reinava sobre 127 províncias, da Etiópia até a Índia, um homem grandioso, e ele, mesmo com a paixão que tinha por ela, foi aconselhado pelos conselheiros a depor ela do lugar de esposa. E de maneira que faz sentido, porque os conselheiros falaram: rei, se você não fizer algo com essa sua mulher, a partir de hoje nenhuma mulher mais vai respeitar o marido aqui nas províncias. Porque vão dizer, imagina a mulher do padeiro, vai dizer: se nem a rainha respeita o rei, eu vou te respeitar. Então, resumindo, ela perdeu o seu lugar. Aí do nada, diga comigo, do nada, olha para a pessoa do seu lado e fala assim: se prepare, porque o do nada de Deus está chegando para a sua vida. O do nada de Deus. Hoje eu vim para profetizar que mudanças vão acontecer rápido na sua vida, ainda esse ano. Porque a própria Ruth, voltando para a história dela, hoje eu não vou pregar sobre ela, é só uma introdução rápida. Mas a própria Ruth, a Bíblia diz que Deus faz de tanta fazenda que ela podia ir, ela ir justamente na fazenda de Boaz, que era o único homem que podia remi-la. E ela chega lá como mendiga, catando espigas. E mal sabia Ruth que ela estava catando espigas na fazenda que ela seria proprietária. Você está mais perto da sua promessa do que você pensa. E aí a Bíblia diz que tanto o posicionamento de Ruth quanto o posicionamento de Esther as tornou protagonistas. E é por isso que hoje eu estou aqui para falar para você que existem chamados proféticos, e existem pessoas que de fato já são escolhidas e ativadas desde o ventre, mas tem outras que precisam ser ativadas em ambientes espirituais e posicionamentos. Sabe, irmã, sempre que eu vou para uma conferência como essa, eu vou cheio de expectativa, porque eu sei que a gente está numa atmosfera propícia. Eu, como o Brasil inteiro, preciso, em um momento rápido, dizer que eu também sou fã da Get Worship, que eu tenho adorado a Deus com vocês todo o tempo, que eu tenho cantado as canções todas, tem sido os meus devocionais, todas. E por que eu estou comentando isso? Porque toda casa de adoração atrai os céus abertos. Toda casa onde tem muita adoração mexe com a atmosfera. A Bíblia diz que desde o Antigo Testamento, quando os reis queriam ouvir a Deus através dos profetas, os profetas mandavam chamar os tangedores, para que antes dos profetas abrirem a boca, um ambiente de adoração se manifestasse. Porque é no meio dos louvores que a glória de Deus se manifesta. É no meio dos louvores que as resistências espirituais são quebradas. É no meio dos louvores que a voz de Deus fala. Então por que eu estou empolgado por estar aqui essa tarde? Porque eu e você precisamos entender que é o nosso posicionamento no ambiente certo que nós estamos aqui hoje, que vai ativar o que está desativado na nossa vida. Abra a sua Bíblia comigo em 1 Reis capítulo 19. Primeiro livro de Reis capítulo 19. Tira a foto, amigo, eu arrumado, que eu vou já tirar essa jaqueta, tá? Eu não estou aguentando.
Garante aí uma foto bem legal. Vocês não falem nos comentários, viu? Que isso aqui aconteceu. Tô brincando, mas é verdade. É porque, irmão, quando eu não faço esse momento aqui, minhas fotos saem com a boca torta. Eu sou uma pessoa terrível para mídia. Aí eu vou já tirar esse blazer aqui, que eu já cheguei arrumado, porque eu sei que vocês são chique. Eu não queria chegar aqui muito simples. Enfim, abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. A partir do versículo de número 19 também. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Que diz assim a palavra de Deus. Então Elias saiu de lá onde? Da caverna, e encontrou Eliseu, filho de Safate, e ele estava arando com 12 parelhas de bois, e conduzindo a 12ª parelha, Elias o alcançou, e lançou a sua capa sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, e correu atrás de Elias, e disse: deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. E disse: então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que eu fiz a você. Então Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou os equipamentos de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Sabe, queridos, queridas, eu tenho certeza que a grande maioria de vocês já ouviu falar. Dá um glória a Deus aí enquanto eu me liberto desse blaze. Pelo amor de Deus, nada a ver tirar o blazer num evento cheio de mulher. Eu sou muito bem casado, viu? Mas brincadeiras à parte, só para me libertar do calor e eu ficar mais à vontade, eu tenho certeza que a grande maioria de vocês já ouviu muito falar sobre o profeta Elias e sobre o profeta Eliseu. E como o meu tempo é limitado, eu quero ser bem objetivo em dizer para cada um de vocês que está aqui nesse lugar, que Elias, que foi um dos maiores profetas que o Antigo Testamento nos mostra, ele viveu um momento de crise severo, que todas vocês já ouviram, em que na caverna ele passa por um momento de desespero, e ele pede para que Deus o matasse, e ali Deus vai e tenta animá-lo, dá de comer, coloca ele para dormir, porque, meu irmão, quando você está muito cansada, não fique fazendo muito mimimi, tá bom? Porque mimimi pra mim é um gato gago. Mimimiau. Você não é pra ficar sendo mimizenta. Porque Elias foi inventar de ser mimizento com Deus. Deus rapidinho resolveu a vida dele. Porque quando Deus perguntou o que ele estava fazendo na caverna, ele caiu na bobagem. E eu até o respeito, porque é muito ruim falar de gente, né, que não está aqui presente. Então não quero falar mal de Elias. Mas é muito triste você ver o nível que Elias chegou. Porque quando Deus pergunta o que ele estava fazendo na caverna, ele vira para Deus e fala: sabe o que? Senhor, eu estou aqui porque só sobrou eu de profeta, então eu vim me esconder aqui, porque o Senhor só tem a mim. Diga misericórdia. Deixa eu dizer para você, que a mulher que está aqui essa tarde, para de achar que você é o centro das atenções, para de achar que o mundo gira ao redor de você, porque Elias achava que se ele morresse o ministério profético acabava. Deus virou para Elias e falou: como é, Elias? O ministério profético na terra depende de você. E ali Deus dá uma pancada com amor e diz para Elias o que ele está dizendo para pessoas que estão aqui essa tarde: fica tu sabendo, Elias, que ainda tem 7.000 que não se prostraram diante de Baal, que eu posso levantar a qualquer hora. Inclusive, se levante, que eu já até escolhi alguém para ficar no seu lugar. Olha, irmão, que não é por nada não. Deus tinha um amor especial por Elias. Ah, Samuel, você acredita que Deus ama uns mais que os outros? Eu finjo que não acredito, mas eu sei que existe. Porque, meu irmão, eu vou te dizer, eu não sei se você já percebeu, mas eu percebo que tem gente que é uma luta para poder se converter, mas tem outros que Deus vai buscar. Quem já percebeu isso? É os eleitos de Deus. Então, sinceramente,
Eu sei que Elias era alguém, e continua sendo, tão único para Deus, que em vez de Deus matar Elias, Deus arrebatou. Até hoje Elias está sem paradeiro. Até hoje nós estamos procurando Elias. Vez por outra aparece uns pregador novo e eu fico pensando se é Elias. Mas não, eu nas minhas loucuras e divagações escatológicas, eu também sou um daqueles que acho que ele é uma das duas testemunhas do Apocalipse, que vai voltar na época da volta de Jesus. O que eu sei é que Deus guardou Elias, mas Deus levantou alguém em seu lugar. E por que eu faço questão de salientar isso? Para você, mulher, entender de uma vez por todas, que se você não honrar a posição e o chamado que Deus está te confiando, Deus levanta outra e coloca no seu lugar. Se você não se posicionar, Samuel, mas eu sou fraca. Todos nós somos. A diferença é que uma mulher fraca nas mãos de um Deus forte se torna extraordinária. O que Deus quer de mim, de você, não é a sua força, não é a sua inteligência, não é a sua competência, não é o seu dinheiro. O que Deus quer de mim, de você, é a sua obediência. Gente, vamos orar pela Maria, que ela está traduzindo para Demétria. E me traduzir é um desafio muito grande, porque eu sou cearense, nordestino, colérico, profeta. É uma mistura explosiva. Então eu falo muito acelerado. Mas ela também é cearense, vai dar certo. Enfim, você que lute. Hoje eu estou aqui e a primeira coisa que eu quero falar, em amor, mas com uma exortação, é que se você não buscar se posicionar naquilo que Deus te chamou, me perdoe, você vai deixar passar muitas oportunidades. Sabe, eu estou ouvindo aqui esse ministério de louvor tão lindo, e como eu amo quando eu vejo pessoas se posicionando para o seu chamado. Mas eu preciso dizer para as meninas que cantam, se não honrar o chamado, Deus levanta outra. Eu sei que aqui tem líderes, porque quando Deus me deu a visão da incubadora, Deus me falou que essas bebês são líderes poderosas que Deus está gerando. Mas elas precisam se manifestar. Sabe por quê, meu irmão? Porque uma promessa sem um posicionamento é só um sonho, é só um desejo. Hoje eu vim aqui como profeta declarar: você não vai ser colecionadora de profecias, você vai ser colecionadora de testemunhos para a glória de Deus. Chega de você ficar esperando o próximo profeta que vai falar a mesma coisa. Deus não vai ficar repetindo mais não. Deus ainda repete às vezes, porque como eu falei, tem uns que Deus ama no nível, mas tem uma hora, meu irmão, que Deus para de falar. E se Deus não te falou nada novo, é porque você ainda não obedeceu o último comando que Ele deu. Diga: fala, Deus. Para disfarçar que não é com você que Deus está falando, sonsa. Deixa eu te dizer, rapidamente, quando eu olho para essa palavra e sobre o chamado do profeta Eliseu, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a Bíblia fala que Eliseu era filho de um fazendeiro, de modo que o próprio profeta Elias, quando ele sai rumo ao destino que Deus havia dado, ele encontra Eliseu arando a terra com 12 parelhas de bois, o que mostra que Eliseu era jovem, mas ele já era microempresário. Ele não era o rei do gado, mas ele era o príncipe. Ele tinha posses, ele tinha nome, ele tinha família. Aí está lá Eliseu na sua vida comum, arando a terra, quando de repente ele só vê o vulto de um homem temido e respeitado, que era o profeta Elias. E simplesmente, sem que ele pudesse se defender, ele só vê a sombra da capa de Elias passando por cima dele. Quando ele olha para entender o que está acontecendo, ele vê Elias, e Elias olha para ele e diz: você sabe o que eu acabei de fazer? Porque naquela cultura, quando um profeta lançava a capa sobre outra pessoa, ele estava comissionando essa pessoa para o ministério. E sendo muito prático e objetivo, e sem enfeitar muito a história, eu amo que a Bíblia diz que quando Eliseu
recebe esse chamado, ele não argumenta muito. A Bíblia diz, irmãs, que ele simplesmente vira para Elias. E olha que Elias não tinha prometido nada, Elias não tinha falado nada do que ele ia fazer. Elias só lançou a capa, determinando que havia sobre ele um encargo profético. E ele vira para Elias e fala simplesmente uma coisa: será que eu posso ir dar um beijo nos meus pais para me despedir? Uau! Irmão, na hora ele já entende o peso do chamado. E ele pede para se despedir dos pais, porque ele certamente tinha a sensação que muitos de nós temos quando a gente toma uma decisão pela vontade de Deus, de que muita coisa vai ficar para trás. E aí, acelerando a história, a Bíblia diz que Eliseu não apenas corre para se despedir dos pais, volta, mas quando ele volta, ele ainda pega as parelhas de bois e os bois. E, irmã, pensa comigo, eu não sei você, mas eu, Samuel, eu tenho um lema de vida que eu não te aconselho, é coisa minha. A Thaís inclusive não gosta, mas eu desde muito novo, como eu sou uma pessoa, modéstia à parte, meio desenrolado, eu tenho um negócio comigo que, para tudo, eu espero o melhor, me preparo para o pior e recebo o que Deus quiser. Então, vez por outra, por conta dessa necessidade de você às vezes se sentir muito responsável por si mesmo, a gente adora ter um plano B, um plano C, é ou não é? Eu vou aqui para esse chamado, mandaram eu vir para Florianópolis, mas eu vou deixar isso aqui na agulha, porque vai que algo não dá certo. E sendo bem sincero, Eliseu podia muito bem ter feito isso. Simplesmente, esse idoso desse profeta Elias chega aqui, joga uma capa em mim, eu não sei nem o que vai acontecer, eu vou é deixar minhas 12 parelhas de boi aqui encostada, estacionada, se tudo der errado eu volto. Mas não, a Bíblia vai dizer que quando ele volta, depois de ter se dividido dos pais, ele pega as parelhas que eram as carroças, ele toca fogo, mata os bois e faz um churrasco para se despedir dos seus amigos. E nessa atitude, ele simplesmente faz algo que todos nós precisamos fazer se nós queremos de fato viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos queimar as carroças do nosso passado e entender que com Deus não tem plano B. Ou você renuncia, ou você não vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe, irmã, o chamado profético, ele exige de mim e de você uma resposta imediata e uma obediência total. Sabe por que tem gente que ainda não entrou no futuro que Deus tem para você? Porque você não larga a mão desse passado. Diga, fala Deus. Diga, aleluia. Ela quer um homem de Deus, mas não para de conversar no direct com aquele carnal. Ela diz que ama Jesus, mas o Instagram diz outra coisa. Porque as fotos, as poses. Aumenta o teclado, irmão, que agora é a hora que ele tem que anestesiar. Tem que me ajudar. Porque eu estou aqui para dizer para mulheres que Deus não honra mulheres que dizem que são noivas de Cristo, mas mantém um caso com o diabo. Ou você assume o seu compromisso com Ele, ou você não vai viver o casamento com o noivo Jesus. Vida com Deus, meu irmão, é tudo ou nada. Se tem uma coisa que Deus abomina, a gente frouxa, covarde, de duas palavras. Hoje é tarde de queimar carroças. Hoje é tarde de queimar pontes do passado. Hoje a fumaça vai subir aqui dentro dessa igreja, porque muita coisa vai ser queimada aqui nesse altar. Queime as carroças com o seu passado. Queime as pontes. Não pode ter volta. Sabe, eu não sei se você já tinha se tocado,
Mas quantas vezes eu cantei a música do meu amigo Brunão. As meninas estão com algum microfone aí, então? É porque eu vejo o povo tudo fazendo isso com elas, e eu prometo que eu não ia fazer. Eu não ia, que eu odeio imitar os outros. Mas é porque eu cantando, eu afasto o Espírito Santo. Deus me perdoe. Mas eu não sei se você já percebeu que tem uma música que nós brasileiros cantamos, que Deus deu para o meu amigo Brunão Orada, e que eu nunca tinha me tocado. É tanto que eu não entendia. Meu Deus, que carroça é essa que esse homem fala? E aí, quando eu fui estudar o chamado de Eliseu, eu percebi que essa música é sobre o testemunho de Eliseu. E a música diz assim: eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças, afundei meus barcos no cais. Jesus. Aleluia. Deixa eu te dizer, sabe essa canção que a gente já cantou tantas vezes? Hoje você vai cantar ela com consciência. Porque é muito bonito cantar louvor na igreja emocionado. Difícil é viver o louvor quando você passa por essa porta. Deixa eu te dizer, ontem mesmo eu estava numa pregação da minha mãezona do coração, Helena Tanuri. E é claro, ela deu uma paulada lá que eu estou até agora aqui dolorido. E ela falando sobre tantas coisas, eu guardei uma frase. Porque hoje em dia a gente vive um evangelho gourmet. A gente vive hoje pessoas que vão para a igreja como quem vai para um self-service, para poder pegar só aquilo que gosta. Mas o evangelho não é um self-service, é um prato à la carte. Você tem que receber o pacote completo. Peraí, não aplaude ainda não. Deixa eu te dizer, o evangelho segundo Satanás diz: seja você mesmo, seja feliz. Já o evangelho segundo Jesus diz: negue-se a si mesmo, se você quer viver a minha vontade. Não tem como viver o seu destino sem renunciar. Olha para a pessoa e fala assim: você vai renunciar. Fala assim: hoje você vai deixar coisas para trás. Hoje você vai deixar pessoas para trás. E não é nem porque elas não são pessoas boas, mas é porque elas não fazem mais parte do seu propósito e não seguem com você para o seu destino. Eliseu renunciou. Eliseu se despediu. Outra coisa para você que quer viver o seu chamado, outra coisa que Deus me mostrou nessa palavra, para que Eliseu pudesse viver a porção dobrada que ele viveu. E quando a Bíblia diz que Eliseu, no momento que ele vai se despedir de Elias, ele pede porção dobrada, a gente, por conta do português, entende que a porção dobrada era como se fosse um efeito duplicado do que Elias tinha feito, que de fato aconteceu. Elias foi usado para fazer 7 milagres, já Eliseu 14 milagres. Porém, a porção dobrada não significava exatamente isso. Porção dobrada significava legitimidade. Mas para Eliseu receber de Deus e de Elias isso, ele precisou primeiro renunciar. Segunda coisa que ele precisou, aprender algo. Uma palavrinha que eu sei que é chata, uma palavrinha que eu sei que ninguém gosta, uma palavrinha que realmente tinha nada a ver eu falar nessa conferência, porque é desconfortável. Mas além de renúncia, eu preciso te dizer que para viver o seu chamado e ser honrada por Deus, você vai precisar aprender a praticar algo chamado serviço. Samuel não entendi, vou desenhar. Sabe o que a Bíblia diz que aconteceu? Quando Eliseu foi chamado por Elias, o que é que a gente pensa? Pronto, Elias vai se aposentar e Eliseu vai assumir. Eliseu já vai chegar na janelinha. Foi isso que aconteceu? Não. A Bíblia vai dizer, é porque a gente não estuda a palavra, por isso que tem uns pregadores que vêm pregar e ensina.
Porque depois a gente vai entender que entre o momento que Eliseu foi chamado e o momento que a capa desce, que eles vivem aquele momento glorioso da porção dobrada, se passaram aproximadamente 6 a 7 anos que Eliseu serviu a Elias, que Eliseu era o moço de Elias. E deixa eu dizer para você, mulheres, você quer viver o seu chamado? Você quer ser ativada no seu destino? Pois saiba que se nem na faculdade você escapa do estágio, na vida com Deus você também não vai escapar do processo. Deus sempre vai te colocar em mesas de mulheres que estão vivendo o que Deus quer que você viva, para que você aprenda com elas. Só que qual é o problema? A gente quer sentar na mesa para falar, para fazer, para aparecer. Mas tem hora, minha irmãzinha, que Deus quer que você sirva. Faça sem receber nada em troca. Vocês estão vendo essas mulheres de laranja em pé, com um cordãozinho, enquanto vocês estão sentadas recebendo? Quem pode aplaudir ao Senhor pelas voluntárias dessa casa, que estão servindo nessa conferência e honrando para que isso aqui pudesse acontecer? É sobre isso. Aleluia. É sobre isso. Pode sentar que eu não acabei ainda não. Aleluia. Deixa eu te dizer, quando Deus, minha irmã, Ele quiser te abençoar, Ele não vai te dar coisas não, Ele vai te apresentar pessoas. E essas pessoas vão ser decisivas no seu destino. Sabe, você precisa ter muito cuidado com a mesa que você está sentada. Eu sei que é chato, esse negócio de mesa já deu no Brasil. É mesa, 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 o anjo mudando vocês de mesa, ninguém aguenta mais as mesas. O espírito do restaurante nos cultos. É tanto que teve uma frase do meu irmão que viralizou comigo, que eu sou muito grato, que eu ganhei quase 100 mil seguidores com um Reels que viralizou. Quando eu pregando disse uma frase que quando Deus quer te mudar de vida, primeiro Ele te muda de mesa. E aí eu no meio de uma pregação falei isso, o Reels estourou, eu ganhei 100 mil seguidores de boa lá em casa. Porque quando Deus quer fazer, Deus faz. Deixa eu te dizer, quando você está em obediência, quando você está servindo, você não precisa ficar batendo porta, nem se humilhando, nem pedindo um lugar. É Deus quem te senta, é Deus quem puxa a cadeira, é Deus quem te apresenta, é Deus quem faz. Escute o que eu quero lhe falar. Quando Deus te esconde, quando chega um tempo de processo, ninguém te acha. Mas quando você é tratada e aprovada, e chega o momento de Deus te expor, ninguém mais consegue te esconder, porque é Deus quem faz. É Deus quem faz. Mas para isso, vá para o tempo do estágio, viu? Vá servir. Deixe de ser exaltada. Viu o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado? Ah, eu quero é que me sirvam. Oh, coisa linda para tua cara. Deixa eu te dizer, cuidado, porque ministério, guarde isso, ministério, o povo briga por posições de honra, de destaque, por altar. Isso aí é desde que o Papa era coroinha. Isso é antigo. O povo briga para estar perto dos convidados, dos pastores. Nada contra quem está cuidando da gente, amo vocês. E não é uma indireta, pelo contrário. Glória a Deus, Deus colocou vocês para cuidar da gente. Mas tem gente que só quer servir na conferência se for nesse lugar. Se for para receber as mulheres lá fora, não quer. Então, minha filha, você quer ser servida ou você quer servir? Quem quer servir não escolhe onde serve. Quem quer servir, serve aonde é preciso que seja servido. Eliseu só viveu o que viveu porque ele soube passar pelo tempo do estágio. Muito cuidado, as mesas que você está sentada revelam o seu destino e o seu futuro. É por isso, irmã,
que nós precisamos vigiar tanto. Sabe, eu odeio uma palavrinha chamada network. Eu estou morando em São Paulo faz 3 anos, vai fazer 3 anos agora em julho. Eu já fui para a Estância Paraíso esgotado não sei quantas vezes. Burnout, tentei me matar em 2024. Enfim, estou bem, graças a Deus. Mas meu irmão, eu já passei tanta coisa naquele São Paulo, porque chega faz nojo. Tipo assim, toda mesa que você senta é aquela sensação do que é que estão querendo tirar de você, que é que você pode oferecer. É terrível. É por isso, meu irmão, que às vezes eu prefiro a mesa de nós, amigos, quando a gente se junta para poder compartilhar as coisas de Deus, do que com algumas mesas acolá. Sabe por quê, meu irmão? Porque o que é de Deus para você, você não precisa se esforçar, você não precisa se humilhar para acessar. Quem tem Deus e uma palavra não precisa de network. Vai perguntar isso para Davi, que estava lá no pasto e Deus falou: ninguém senta para almoçar enquanto o menino não chegar. Porque quando a unção é para você, ninguém consegue roubar. É por isso que guarda algo. Se quiser anota, para você sempre ficar se autodiscipulando. Ministério não é ser visto, ministério é serviço. Não confunda as coisas. Não confunda ministério com carreira. Não confunda ministério com autopromoção. Deus ainda está procurando pessoas que servem porque amam, porque adoram a Deus, porque estão juntando tesouros no céu. Vai servir. E cuidado com as conexões. Sabe por quê, meu irmão? Esses dias eu aprendi uma frase nova. Essa é nova. Que é melhor você ser. Escuta essa, que essa aqui é strong. Para você que não sabe inglês, eu falei, é forte. Até esqueci a frase. Fui brincar. Não, lembrei. É melhor você ser o mais tolo na mesa dos sábios do que o mais sábio na mesa dos tolos. É melhor você ser o mais simples, o mais humilde, mas que está ali comendo, está ali bebendo, está ali aprendendo, está ali observando, do que você querer dar uma de bonitão, de bonitona, e você nunca sair da sua mediocridade. Pessoas que não aguentam amizades que confrontam, amizades que dizem o que você precisa ouvir. Pois hoje eu oro para que Deus tire todos os bajuladores do seu caminho, todos os falsos, enganadores, as mentirosas que dizem que você está linda quando você não está. Deus vai mandar amigas para te afiar. Deus vai te mandar amigas para te tirar do lugar de comodismo, para te empurrar para Jesus. Aleluia, aleluia. Meu Deus, eu tenho que acabar. Estou quase acabando. Quando eu falar que eu estou acabando, você fala assim, ó, bem espontâneo, eu vou dar outra chance. Já estou encerrando. Olha o que a palavra. Calma. Tá vendo, né, pastora Gabi? Demorou tanto para me trazer, me traga mais. Estou brincando, mas é verdade. Olha o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz em 2 Reis, capítulo de número 9. E eu vou encerrar por aqui. Nem combinado dá certo. 2 Reis, capítulo 9. Ou melhor, 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 diz assim: e depois de atravessar o rio Jordão, Elias disse a Eliseu: o que eu posso fazer por você antes que eu seja levado? Respondeu então Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Então disse Elias: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, você terá o que pediu. Do contrário, você não será atendido. Deixa eu te falar, esse momento aqui, e eu caminho para encerramento de fato com isso, é um momento que você precisa entender que o nosso Deus, Ele é o Deus das perguntas. Você sempre vai ver que sempre que Deus queria transicionar alguém, sempre que Deus queria fazer um teste com alguém, Deus fazia uma pergunta. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Irmão, a Bíblia diz que Jesus, Ele perguntava para um cego, de nascença, a pergunta mais óbvia:
o que queres. E eu, assim como você, ficava pensando, é sério que Jesus Christ, my friend, Demetria, Jesus Christ, asking about, perguntava, acabou o inglês, perguntava para um cego. E aí um dia o Espírito Santo me corrigiu e falou, você acha muito inteligente você, né? Tá achando que o mestre fazia uma pergunta óbvia. E ali foi quando o Espírito Santo falou comigo um dia, porque a Bíblia, não sei se você sabe, mas a Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor. E é por isso que você precisa ler mais ela. Você precisa abandonar, não 100% os devocionais, e investir um pouquinho de tempo na sua Bíblia. Eu não tenho nada contra devocional, tenha, compre, esteja do lado da Bíblia. Mas o que eu sou contra é contra uma religiosidade superficial, que acha que a vida espiritual se limita à leitura de uma página pela manhã. Deixa eu te dizer, Deus quer que você mergulhe, porque a Bíblia não é bolo para ocasiões especiais, é pão para você comer todos os dias. Então vai comer Bíblia, vai crescer na palavra. Você que não tem Bíblia de papel, já compre hoje na livraria. Escute, Jesus e o Espírito Santo falavam para mim naquele dia, Samuel, sabe por que ele perguntava até para um cego se ele queria, o que é que ele queria? Porque tem gente que mesmo sabendo o que precisa, pede o que quer. Não entendi, Samuel, vou desenhar. Tem gente que está aqui essa tarde precisando viver um renovo espiritual, e você está pedindo uma porta de emprego. Tem gente que está aqui precisando viver uma libertação, e você está aqui pedindo um casamento. Deixa eu te dizer, pede as coisas pela ordem. Para de pedir o que você quer e começa a pedir o que você sabe que você precisa. Sabe por quê, minha irmã? Porque Jesus nem cura quem não quer ser curado. Se tem um tipo de gente que Deus não ajuda, é aquela que não reconhece que precisa de ajuda. Porque tem mulher, irmão, que Deus precisa perguntar, você quer ser curado? Todo doente, Jesus perguntava, você quer ser curado? É claro que o doente quer, é ou não é? Nem sempre. Porque Jesus perguntava, você quer mesmo ser curado? Sabe por quê? Porque Jesus, irmão, ele não cura quem não quer ser curado de verdade. Ele deixa passar. Sabe por quê? Porque eu não sei se você concorda comigo, mas tem gente que ama tanto as suas dores, que transformou suas dores em pequenos ídolos. Tem gente, irmão, que pasmem vocês, ela usa tanta dor dela para se justificar, para justificar seus fracassos, suas dores, seu vitimismo, que se ela for curada, ela morre. Eu não sei se você tem uma amiga assim. Se você não tem, cuidado, porque pode ser você essa amiga. Irmão, não tem coisa pior do que amigas numa conversa disputando desgraça. Vocês já viram? Diga misericórdia. Uma chega para a outra e fala, mulher, meu marido me deixou. Aí a outra, e o meu que me deixou e eu estou desempregada. E a outra, o que? E eu? Ele me deixou, eu estou desempregada. E olha aqui essa mancha, eu acho que é uma doença. E mancha, eu vou dizer, para de disputar a desgraça. Eu declaro que a tua vida não vai paralisar naquele abuso que você viveu, naquela dor que você enfrentou, nessa família que você nasceu. Deixa eu te dizer, Deus vai transformar as suas maiores dores em seus maiores testemunhos. Porque mulher de Deus não tem passado, mulher de Deus tem testemunho para contar, tem história para ressignificar, para viver em Deus. A pergunta que Elias fez definiu o destino de Eliseu. Elias virou para Eliseu no dia que eles iam se despedir e disse, meu filho, Eliseu, pede-me o que quiseres, porque você já foi aprovado em muitas fases, só que a última fase é, onde é que está o teu coração? E quando o profeta Elias pergunta para Eliseu o que é que ele queria, escute, ele podia muito bem falar, eu quero a escola dos profetas, eu quero a sua casa, eu quero, não. Eliseu vira e fala, Elias, em algumas versões ele diz, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti,
sobre a minha vida. E nessa versão que nós lemos ele fala: eu quero a legitimidade do espírito profético que você carrega. Deixa eu te dizer, cuidado com as coisas que você tem pedido a Deus. Seja sábia naquilo que você pede. Sabe por quê? Porque enquanto você muitas vezes está pedindo coisas materiais, passageiras, transitórias, você devia nessa conferência, para poder de fato viver uma nova aurora sobre a sua vida, um novo romper, você devia estar clamando era pela sua vida espiritual. Você devia estar pedindo era para se encher do Espírito Santo. Sabe, irmãs, há quanto tempo você não chora pela presença de Deus? Há quanto tempo você chora pela vida sentimental? Você chora pelas finanças? Você chora por tantas coisas, e Deus está falando: chora pela minha presença, chora por mim, deseja a minha glória. Sabe por quê? Porque quem tem a glória de Deus na vida, todo o resto se ajusta. Quando Deus está no centro da tua vida, todas as coisas vão para os seus devidos lugares. E é por isso que hoje você precisa entender isso. Sabe, irmãs, chamado profético, Deus define. Não é apenas no ventre a gente é escolhido, mas a gente é ativado em momentos de escolha e de decisão. Sempre que eu vou pregar pela primeira vez em um lugar, as meninas já podem se posicionar aqui atrás de mim, para eu entender que eu tenho que acabar, porque eu demoro a entender, mas eu já vou encerrar. Obrigado, irmã, Deus te abençoe. Deixa eu te falar, quem me vê pregando, para quem não sabe, eu tenho um irmão gêmeo. Alguém sabia que eu tenho um irmão gêmeo? Alguém acompanha? Chamado André Vitor. Ele é meu clone, solto aí. Tem muito defeito, mas é uma bênção. Homem de Deus. Irmãos, né? E eu e o meu irmão nos convertemos com 15 anos de idade. E quem nos vê pregando, desde muito jovem, a gente começou a pregar com 16 anos. Quando o povo via eu e meu irmão gêmeo, era aquele negócio que chamava a atenção. Os dois iguais, a mesma cor dos olhos, a mesma cor do cabelo, pregando, gritando, correndo para um lado e para o outro, profetizando. O povo dizia: esses dois aí, com certeza são filhos de pastor, com uma pastora ungida, e ainda tiveram uma babá profeta para cuidar deles. Porque era o que naturalmente parecia. A gente sempre acha que pessoas que são usadas por Deus ou posicionadas por Ele tem que vir de uma família poderosa, tem que vir de um histórico. E aí é onde você se engana, porque o nosso Deus é o Deus dos improváveis. É o Deus que quanto mais bagunçar a tua história, maior é a candidata você é para viver o extraordinário. Sabe o que aconteceu? Quando o povo via a gente pregar, o povo falava: esses dois com certeza são filhos de pastor. E mal sabiam eles que a nossa família era extremamente católica, apostólica, idólatra, romana, cearense. Uma família extremamente religiosa. Pra você ter uma ideia, irmã, eu sempre gosto de contar só esse trecho do testemunho para a gente orar. Quando a minha mãe inventou de nos ter, eu e o meu irmão, ela já tinha 42 anos de idade. Ela se vê grávida. Quando ela foi fazer o exame, que descobriu que estava grávida, ela ficou nervosa, porque estava com 42 anos, né? E isso há 38 anos atrás, que era outra realidade. Hoje em dia até a Cláudia Raia está tendo filho aí e está de boa, né? 60 anos, 50 e poucos anos, enfim, sei lá. O fato é que ela ficou nervosa, aí ela foi fazer outro exame. Quando ela fez o outro exame, ela descobriu que a gravidez não era normal, não era uma gravidez de uma pessoa só, era gemelar. Resumindo, só um milagre para a gente nascer. Porque a gravidez, além de ser gemelar, a minha mãe teve a pressão dela 20/10 durante todo o pré-natal. Nada diminuía a pressão da minha mãe. Pra você ter uma ideia, foi um parto tão atribulado, arriscado, um pré-natal tão grave, que todo mundo contava que alguém ia morrer. Para você ter uma ideia, no dia do parto, o médico que estava contratado, pago, desapareceu. E a minha mãe, pronta para cesárea, passando mal, já chegou no hospital com pré-eclâmpsia. Tiveram que ligar para o dono da clínica para assumir o parto. E o meu pai, que tinha pago com dinheiro que nem tinha o parto da minha mãe, foi atrás do médico e o dono da clínica apareceu. E enfim fez o parto, a gente nasceu. Corta para 20 anos na frente. Eu e o meu irmão com 20 anos de idade. Eu me converti com 15 para 16.
Com 20 anos eu já era pregador da Assembleia de Deus. Aí eu fui gravar um DVD. Um DVD, para você que não sabe, era um objeto redondo que você colocava em um aparelho. Quem teve DVD aqui, o Botox está te aguardando, viu? Vá lá fazer sua harmonizaçãozinha, tá precisando. E eu fui gravar um DVD como todo pregador assembleano. E quando eu fui gravar o meu DVD, um testemunho, eu tive uma brilhante ideia. Eu falei: mãe, será que o doutor Moacir ainda é vivo? O médico que fez o parto da senhora? Porque imagina que testemunho forte se esse homem fosse. E aí ela falou: meu filho, eu não sei, mas eu ainda tenho uma receita da época que vocês nasceram. Ela foi na bolsa dela procurar. E aí quando ela puxou a alça da bolsa, a alça veio na mão, de tão antiga que a bolsa era. Puxou uma receita amarelada se desfazendo. E aí eu fui ligar de um telefone fixo da minha tia para o médico. E naquela época, irmão, católico e evangélico se degladiava tanto no Ceará, porque no Nordeste havia um peso muito grande de religiosidade, que eu liguei para o médico morrendo de medo. Porque eu falei: se esse médico não for crente, que é claro que ele não é, ele não vai querer ir para esse culto, mas eu vou chamar. Porque qual era o meu sonho? Era que quando eu fosse dar meu testemunho, na parte do livramento do parto, eu pedisse para ele levantar. E aí eu resolvi ligar. Uma quinta-feira eu ia pregar, no domingo ia gravar o DVD. Quando foi na quinta-feira à tarde, eu ligo para o homem. Quando eu ligo, Deus fez 3 milagres. O primeiro milagre é que o homem ainda estava vivo. Diga glória a Deus. 82 anos doutor Moacir Azevedo de Braga tinha. Segundo milagre, o telefone ainda era o mesmo depois de 20 anos. É milagre ou não é? E o terceiro milagre foi o que eu vi e ouvi quando eu falei com ele. Eu disse: alô, é o doutor Moacir? Ele disse: isso. Eu falei: tudo bom, doutor Moacir? Aqui é o Samuel, irmão do André, que o senhor tirou da barriga da dona Zilda há 20 anos atrás. O senhor lembra que a gente sempre teve uma autoestima muito boa, eu e meu irmão? E aí ele pegou e falou assim: sei. Sabe aquele sei de quem está procurando a informação e não achou? O homem, 50 anos, obstetra. Claro que ele não lembrou do nosso parto. Enfim, eu falei: doutor, eu sei que o senhor não lembra, mas eu preciso lhe perguntar. É o seguinte, eu e o meu irmão crescemos, hoje temos 20 anos de idade, somos pregadores da palavra de Deus, e eu vou gravar um DVD domingo agora. E eu sei que foi um milagre muito grande para a gente nascer, e Deus usou suas mãos. Resumindo, doutor, eu não sei qual é a sua religião, mas eu sou evangélico. E nessa pregação, o senhor não vai ser obrigado a aceitar Jesus. Não precisa falar no microfone. Eu só quero que o senhor levante, porque quando o senhor vê a gente, o senhor vai lembrar da gente. E aí o senhor pode testemunhar. Será que o senhor por acaso poderia ir nesse culto? E aí eu afastei o telefone do ouvido com medo da resposta. Quando de repente, do outro lado, eu ouvi uma expressão que eu não esperava. E ele gritou do outro lado do telefone, um alto e sonoro: glória a Deus! E eu falei: peraí, doutor, esse glória a Deus é de crente, e ele lavado e remido no sangue de Jesus, meu filho. Eu falei: peraí, doutor, o senhor é crente? Ele falou: peraí, você é o Samuel Wagner, irmão do André Vitor, filho da dona Maria Zilda. Eu falei: sim, sou. E ele: a sua mãe já falou o milagre que foi para vocês nascerem? E eu falei: eu estava lhe contando agora, doutor. E ele falou: enfim, meu filho, meu Deus, é claro que eu vou para esse DVD. Samuel, meu Deus, eu nunca vou esquecer aquele dia. Meu filho, no dia que vocês foram nascer, eu nem estava no hospital, eu fui chamado de última hora, porque o meu médico da minha clínica não quis fazer, porque achou que vocês iam morrer. E o seu pai ameaçando me processar, eu tive que acordar 5:30 da manhã e corri para a clínica. E quando eu cheguei lá, meu filho, o que você não sabe até hoje, mas vai saber agora, é que desde aquela época, além de médico, eu também já era presbítero da igreja evangélica. E antes de eu ir para a sala de cirurgia, aonde a sua mãe me aguardava com pré-eclâmpsia, eu fui no meu
meu consultório orar a Deus. E eu disse: Deus, eu sou formado em obstetrícia, mas esse parto vai além da minha capacidade. Mas se tu tiver uma obra com esses meninos, usa as minhas mãos e faz essas crianças nascerem. E sabe o que aconteceu, Samuel? E eu o que, doutor? Eu ouvi a voz de Deus pela primeira e única vez na minha vida. E a voz dele me disse: Moacir, meu filho, faz esse parto na paz, porque os 2 bebês que hoje vão nascer, vão crescer e serão profetas e pregadores da minha palavra. Fica de pé aí onde você está. Eu preciso que você entenda essa tarde que você não escapa do chamado de Deus para a sua vida. Você é escolhida desde o ventre. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: para de fugir, para de correr, para de se esconder. Começa a renunciar, começa a obedecer. Faça assim, ó, dê tchau para quem precisa ficar para trás e segue para o teu destino, porque Deus tem coisas novas para a sua vida. Deus tem uma aurora para romper. Eu quero que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, e eu quero encerrar orando pela sua vida. Oh, rebavassorebacandarai. Pode tirar o púlpito. Eu quero que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, e eu quero que você comece a orar. Pelo amor de Deus, que essa palavra não tenha sido vazia, que essa palavra tenha falado com você e te trazido para esse lugar de consciência, de quebrantamento, de entrega. Comece a pedir perdão ao Senhor, comece a pedir perdão a Ele, comece a se reconciliar, comece a se posicionar e a dizer: Senhor, hoje eu decido queimar as carroças, hoje eu decido queimar as pontes com o passado. Deus está mandando mulheres queimarem desculpas, justificativas que você tem dado para não obedecer. Comece a declarar, comece a pedir perdão e comece a clamar para que Deus te leve para o centro da vontade dEle. Feche os seus olhos e faz dessa canção a sua oração. Feche os seus olhos e cante com entendimento.
Jesus por coisa nenhuma. Você não vai mais ter outros planos. Só você que já decidiu. Declare. Hoje é sua morada, a minha alma. Sai do teu lugar, mulher. Você que quer se posicionar, venha no altar do Senhor. Eu quero orar pelas mulheres, mas eu quero fazer, para encerrar, um ato profético essa noite. Oh, terebassou, terebacê. Eu olhei para baixo e eu acabei de ver o que Deus tinha mandado eu fazer. O Espírito que está sobre você, Demétria. Oh, Deus está derramando porção dobrada sobre a Maria. Rebavassou. Eu queria que vocês duas, se pudessem, viessem para o altar, para que toda a igreja pudesse, o rebavassou, viver. Erebavassou, rebacandarai, erebavassou. Eu queria que vocês viessem. E eu queria também chamar a pastora Gabi aqui em cima, porque o Senhor disse para você, pastora Gabi: acabou o tempo. Lebevassou, rebacanta. Pode subir, que nós queremos orar pela sua vida. Como é seu nome, pastora? Pastora Emily, sobe também. Oh, Espírito Santo, não se desliga, não se desliga. Oh, Deus. Ah, Espírito Santo, a tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu chamei essas 4 mulheres. Pastora Emily, fica do lado aqui da pastora Gabi. Queria que vocês ficassem assim de frente. E eu quero que vocês olhem e vejam que aqui tem 4 mulheres, só que é como se fosse 2 e 2, Elias e Eliseu. E o que é que o Senhor me falava? Não é de hoje, mas já faz um tempo que eu tenho visto na vida das meninas um tempo de transição. E logo agora que vocês estão tão unidas, Lebavassou, está chegando o tempo de se despedir. Rebavassou, rebacandarai. Porque em pouco tempo o Senhor te libera. Lebarabassou para as nações. E para viver o teu chamado profético, você tem bebido dessa fonte. Você tem desenvolvido o seu chamado. Você pregava em Fortaleza, mas agora você é profetiza. Você é profeta do Senhor. O mesmo Espírito que está sobre a Demétria é o mesmo Espírito que o Senhor tem derramado sobre você, Maria. E o Senhor diz: você está sendo aprovada no estágio. Você está sendo aprovada. Você foi fiel na humilhação, na privação, na obediência e no servir. E o Senhor diz: eu estou te liberando para a sua próxima temporada, diz o Senhor. Pai, nós declaramos porção dobrada do teu Espírito, manifestação da tua glória, que como o Senhor derramou sobre Eliseu autoridade sobre Eliseu através de Elias, assim nós queremos selar essa palavra. Assim também
O Senhor mandou eu chamar aqui na frente a pastora Gabi, porque pastora Gabi, por mais que a gente não se conheça tanto, o Senhor me falava que você tem sido obediente, que você tem obedecido à voz de Deus, mesmo com as suas limitações. Você por muito tempo tentou fugir e só sorrir. Só que o Senhor fala: eu não te chamei só para sorrir, eu não te chamei só para estar do lado na foto, eu não te chamei só para ser a esposa do pastor. Eu te escolhi para curar o emocional de mulheres, para curar as dores de mulheres. As dores que você enfrentou e enfrenta são as dores que Deus vai te usar para curar nessa geração. E na próxima conferência você estará ministrando nesse altar, porque o Senhor te diz: não é sobre capacidade, não é sobre preparação humana, é sobre obediência. E eu chamei a pastora Emily aqui, porque o Senhor falava que a pastora Emily é uma das amigas que Deus tem levantado, uma das mulheres que Deus tem colocado ao teu lado. Só que o Senhor diz que ela, assim como as outras mulheres que Deus tem cercado, elas não te esconderão, não, elas te empurrarão para o teu propósito. Porque Deus tem chamado você para esse tempo. E o Senhor ainda falava não só sobre o ministério da pastora Gabi, mas sobre toda a Guete. Sem dúvida nenhuma, Deus tem cumprido promessas nessa igreja. E chegou um tempo de multiplicação e expansão, para a unção que o Senhor tem derramado nessa casa. Deus me mostra, e eu já falei lá em Curitiba, que chegou o tempo da Guete São Paulo ser inaugurada. Chegou o tempo de o Nordeste ser alcançado. E nós declaramos que o Senhor venha guardar essa casa de toda perseguição. Hoje nós queremos declarar: Senhor, protege a entrada e a saída de cada pastor dessa casa. Quando o Senhor me mostra dando livramento de assalto e de sequestro, o Senhor está dando para vocês. O Senhor está escondendo. E nós queremos declarar que essa casa, além de ser uma casa de adoração, também é uma casa de improváveis. Deus vai levantar mulheres improváveis. Hoje nenhuma mulher que veio a essa conferência vai sair da maneira que você entrou. Você veio para receber, você vai sair transbordando e dando para as pessoas a unção que o Senhor te deu hoje aqui. Deus me mostrava enquanto eu pregava uma unção de fertilidade, um tempo de gerar. E eu quero que as mulheres que desejam ser mãe, meu Deus, levanta a sua mão. As mulheres que desejam ser mãe, e eu quero que as mulheres que estão perto delas coloquem as mãos sobre ela. Como é seu nome, moça? Isadora. Isadora, Deus não faz nada pela metade, Isadora. Deus completa a obra. Mas Deus tem te provado para mostrar para ti e para o teu marido que tem coisas que o dinheiro não compra. É Deus quem faz, e o Senhor diz: não vai nascer artificialmente, eu vou dar o bebê para vocês. E não é só um. Deus vai encher a casa. Tão somente se humilha diante do Senhor. E assim como Isadora, a Isadora, levanta as mãos. Todas as mulheres que têm esse desejo, e eu quero que vocês que estão do lado sejam profetas sobre elas agora. Vamos, o ministério de louvor vai adorar a Deus com um refrão. Enquanto vocês oram por essas mulheres aí, Samuel, eu não sei orar, vai aprender agora. Coloca a mão sobre elas. Pai, nós queremos declarar fertilidade, vida em nome de Jesus. Ora, 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 ora. Não há espaço pra mais. Estende as mãos sobre essas mulheres.
Deus, nós declaramos essa tarde: não vai morrer, vai viver. Oh, rebalabarababassorebacandarai. Deus, nós declaramos vida. Nós declaramos vida essa tarde. Oh, enquanto as meninas oram, como é seu nome, moça? Ana. Ana, tinha que ser Ana, né? Tinha que ser Ana, porque você é mãe. Você é mãe de nações. O Senhor me mostra, desde que eu cheguei aqui, eu via você toda vestida de branco. Toda vestida de branco. E o Senhor falava: eu vou fazer a obra completa na sua vida, Ana. Eu não esqueci nenhuma promessa que eu tenho te feito. Eu te dei uma voz para adoração. E o Senhor diz: você canta tudo, mas a tua graça é a adoração. Elevavação, quando você canta para mim, eu misturo os anjos com você. Eles colebarabassá, vestidos de branco, eles dançam ao teu redor. E o Senhor diz: você não só é cantora, mas compositora. Eu te darei canções. Seja ungida essa tarde para alcançar um novo nível, uma nova temporada em Deus. Receba. Oh, eu vejo notas musicais te envolvendo essa tarde, e o Senhor te ungindo para que você possa não apenas liberar canções de adoração, mas para compor essas canções. E o Senhor diz: não se apega a lugares, porque eu vou te soprar. Eu vou te soprar, porque eu conheço a tua obediência. Eu te conheço. Eu contemplei todas as madrugadas de adoração que você cantava para mim no seu quarto, quando até pessoas de perto não acreditavam em você, e o Senhor te escolheu. Hoje até a tua família tem que testemunhar a glória de Deus que está sobre ti. Você, como Eliseu, você se despediu de casa, você se despediu dos pais, queimou as carroças, e o Senhor diz: há uma grande recompensa para você. E nós liberamos sobre a sua vida, Isadora, ou melhor, Ana, nós liberamos sobre a sua vida, Ana, um novo tempo, e um tempo de cumprimento e aceleração de promessas em nome de Jesus. Pai, nós queremos abençoar essa igreja, e cada mulher que está aqui hoje, levante as suas duas mãos bem alto e diga comigo: Espírito Santo. Diga mais forte: Espírito Santo, essa noite eu declaro que eu não voltarei para trás. Essa noite eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu queimo as carroças, eu me despeço do meu passado. Diga com convicção: eu abro mão de tudo e de todos que me afastam de ti. E eu declaro que eu estou ativada, decidida a viver a tua vontade, e eu não te troco por nada e por ninguém. Levanta as mãos para encerrar e diga: